Ministro Celso de Mello, decano no exercício da presidência desse Supremo Tribunal Federal e relator também da ADI número 26, senhor ministro relator, ministro Edson Fachin, relator do mandado de injunção coletivo número 4733, senhoras ministras, senhores ministros, doutos deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Hoje se inicia, sem dúvida, um julgamento histórico neste Supremo Tribunal Federal. Primeiro, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, sob a relatoria do ministro Celso de Mello. Em segundo lugar, o mandado de injunção coletivo, sob a relatoria do ministro Edson Fachin. Ambas as ações propostas em face do Congresso Nacional. A primeira, pelo Partido Popular Socialista, PPS. A segunda, pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros. Os eminentes relatores, com brilhantismo, já nos descreveram e narraram a essência da discussão. Em apertada síntese, o debate consiste, na sua centralidade, em se averiguar se haveria omissão inconstitucional ou mora legislativa na ausência de norma específica editada pelo Congresso Nacional para a criminalização de todas as formas de homofobia e transfobia. Assim sintetizada a questão, preliminarmente importa registrar a reprovabilidade moral e jurídica de atos de preconceito de qualquer natureza. Não é propósito da presente exposição legitimar condutas ilícitas que ofendam a liberdade de orientação sexual ou identidade de gênero. O que se defenderá, ao contrário, é que os atentados contra a vida e o exercício das liberdades, sem qualquer distinção, devem ser punidos na forma da lei. Nesse sentido, todo e qualquer cidadão, indistintamente, merece a devida proteção na forma da lei. Dentre os mecanismos para tal proteção estão as ações positivas a serem prestadas pelo Estado no exercício das políticas públicas. E a exemplo disso, cita-se a existência e a permanência da Diretoria de Promoção de Direitos das Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, onde há, de fato, uma série de ações prioritárias, conforme já informado a este egrégio Supremo Tribunal Federal, na promoção de políticas públicas direcionadas à população LGBT, dentre as quais cumpre destacar o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência LGBT-fóbica, a campanha Deixe o seu preconceito de lado, respeite as diferenças. Ainda, a produção de dados e informações sobre a violência LGBT-fóbica e a destinação específica de recursos do erário público, via emendas e transferências voluntárias para a aplicação em ações de fomento e promoção dos direitos LGBT e de enfrentamento à LGBT-fobia. Com essas considerações preliminares, no mérito, o que realmente se discute é se a Constituição Federal determinou uma proteção específica contra a homofobia e a transfobia. A justificar a imposição da edição de uma norma de natureza penal exclusiva para essas hipóteses. A manifestação escrita e os memoriais já apresentados pela Advocacia Geral da União defendem que não há inconstitucionalidade ou omissão nos presentes casos. Aqui, agora, serão apresentados 6 argumentos, breves argumentos, que se interconectam e interrelacionam na defesa desta tese. Em primeiro lugar, não há omissão inconstitucional atribuível ao Congresso Nacional no que diz respeito à eventual ausência de criminalização específica de todas as formas de homofobia e transfobia. Em verdade, excelências, inexiste qualquer comando constitucional expresso que exija tal tipificação criminal específica.
nem tampouco com a devida vênia, se constata a existência de um direito subjetivo na Constituição, que concreta e especificamente esteja consagrado, o qual não esteja sendo efetivamente usufruído por seus destinatários em função de uma norma penal que criminalize de forma específica os ilícitos relacionados à homofobia e à transfobia. Deste modo, ainda que em tese a criminalização possa ser considerada legítima, segundo os parâmetros constitucionais, não é obrigatória. Os requerentes não pretendem assegurar o exercício de um direito subjetivo previsto na Constituição que estivesse eventualmente sendo inviabilizado pela ausência de norma incriminadora, mas sim a criação de um regramento específico ou de uma tipicidade especial para condutas de homofobia ou transfobia. A partir disso, o segundo argumento, o respeito ao princípio da reserva legal. Ainda que houvesse a alegada omissão, não seria possível ao Poder Judiciário suprir judicialmente a eventual lacuna apontada, pois tal medida atentaria frontalmente contra o princípio da reserva legal, em especial em matéria penal. A expansão judicial do âmbito punitivo de tipos penais é abertamente atentatória à competência do Poder Legislativo. E é este Poder Legislativo quem tem a legitimidade constitucional para discernir e definir os comportamentos reprováveis pelo direito penal. A questão é tão importante que até mesmo a edição de medida provisória, como ato com força de lei, é excepcionada como impossível de ser editada pelo Presidente da República. Veja-se que o princípio da legalidade estrita deve ser, nesse sentido, no seu artigo 5º, inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Portanto, é vedada a utilização de efeito aditivo em matérias que exijam tipificação legal. Terceiro argumento, conforme afirmou o próprio Senado Federal nas informações trazidas aos autos, já existe tipificação penal para tutelar os bens jurídicos em debate, mediante normas penais que tipificam homicídio, lesão corporal e crimes contra a honra, por exemplo. Sobre esse aspecto, interessante registrar um caso recente e emblemático, o assassinato da travesti Dandara dos Santos, ocorrido no dia 15 de fevereiro de 2017. Este caso foi julgado no dia 5 de abril do ano passado e, pela primeira vez, foi utilizada a transfobia como motivo torpe e qualificador para o aumento da pena correspondente. Quarto argumento, não é possível fazer-se a extensão do tipo penal sobre racismo para outras hipóteses de preconceito não discriminadas na lei. A esse respeito, importa consignar que os atos de homofobia e transfobia não se enquadram no conceito legal de racismo. Eventual ampliação desse conceito configuraria uma flagrante ofensa à reserva legal e a taxatividade necessária às questões de matéria penal, que, como é sabido, veda a analogia em malam partem, princípio este de caráter estruturante do sistema de liberdades e garantias constitucionais. O artigo de racismo, este sim, tem um registro específico para a necessidade de criminalização no inciso 42 do artigo 5º. A prática de racismo constitui crime, inafiançável e imprescritível. Para outras hipóteses discriminatórias, como em relação ao sexo e à religião, a Constituição deu um outro tratamento jurídico que foi no inciso 41. A lei punirá qualquer discriminação dos direitos e liberdades fundamentais. Aqui, a referência à expressão punição é genérica, sem demandar
a imposição de uma criminalização específica. Nesse sentido, vale registrar haver hipóteses em que o próprio texto constitucional impõe ao legislador o mandamento para a criminalização específica. E é diante dessas hipóteses que seria possível se cogitar em uma eventual omissão inconstitucional, caso não houvesse norma regulamentadora. Exemplo, além do racismo, o inciso 43, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo e os crimes definidos como hediondos. Assim, definitivamente, não há mandamento constitucional para a criminalização obrigatória e exclusiva de todas as formas de discriminação. O conceito de criminalização não se confunde com o conceito de punição, em especial considerando ser o direito penal a última ratio. 3. A punição a atos discriminatórios em razão do gênero ou orientação sexual é possível mediante o enquadramento da conduta em outros tipos penais, como já dissemos, mediante, conforme a necessidade, a graduação e a qualificação devida na aplicação da pena. Quinto argumento, ainda que se admita o dever constitucional de legislar, é inapropriado falar-se em mora legislativa. Atualmente, há no Congresso Nacional diversos debates sobre projetos de lei relacionados aos temas da homofobia e da discriminação. Sua Excelência, ministro Celso de Mello, relatou no seu relatório do voto, diversos casos, várias páginas de projetos de lei, discussão e em processo natural e democrático de maturação no Congresso Nacional. Portanto, definitivamente, não há que se falar em mora legislativa no presente caso. Sexto ponto e último, deve-se respeitar a independência e a harmonia entre os poderes. Se trata de um princípio estruturante do Estado Democrático de Direito. Com base neste princípio e por força expressa da Constituição, cabe exclusivamente ao Congresso Nacional decidir o tempo e a oportunidade sobre legislar a respeito de uma determinada matéria. Afrontar a este princípio gera desequilíbrio institucional e constitucional. Assim, não se considera adequado que, em matéria penal, o Judiciário 1 proceda a uma atuação normativa concretizadora. 2. Profira acórdão ou decisão de conteúdo ou com conteúdo aditivo. Ou, ainda em terceiro lugar, impõe o prazo para o cumprimento obrigatório pelo Congresso Nacional. Em conclusão, como já dito, não é e não foi propósito do presente arrazoado legitimar condutas ilícitas que ofendam a liberdade de orientação sexual. Não obstante, a Constituição Federal não traz qualquer comando expresso que exija tipificação penal específica para a homofobia ou a transfobia. Ainda, a criminalização de condutas de discriminação quanto à orientação sexual ou à identidade de gênero não pode ser efetivada pela via judicial, sob pena de violação a outros direitos e garantias fundamentais que também representam conquistas históricas do Estado Democrático de Direito, como o princípio da reserva legal. Em definitivo, a Advocacia Geral da União defende que a Constituição atribuiu com exclusividade ao Congresso Nacional a competência para definir a respeito da criminalização ou não da homofobia. Ou seja, pede-se que se preserve a independência do Congresso Nacional para tomar essa decisão. Enfim, em respeito ao próprio princípio democrático, a AGU requer seja essa decisão livremente adotada pelos eleitos, pelos legítimos representantes eleitos do povo, no caso, Congresso Nacional. Senhores ministros, o Supremo Tribunal Federal
não é apenas o grande guardião da Constituição. Ele é muito mais do que isso. Ele é o grande guardião do Estado democrático de direito, da institucionalidade prevista no Estado democrático de direito, e é o grande guardião da estabilidade e da pacificação social. É nesse sentido que pugna a Advocacia Geral da União que a questão seja, ao final, decidida. Muito obrigado a Vossas Excelências. Obrigado, Vossa Excelência.